tarde, pessoal. Testando. Bom, boa tarde a todos e todas. Dando continuidade ao nosso curso de vibrações mecânicas pela Unidade Acadêmica de Engenharia Mecânica. Hoje nós vamos reiniciar o capítulo 3, né? Nós já estudamos os 2 capítulos, Fundamentos e Vibração Livres, e hoje nós vamos entrar num assunto bastante importante para vocês, que é a parte de vibração que a gente chama forçada. Nesse caso, do capítulo 3, seguindo a leitura do livro do Hall, vibração excitada harmonicamente, o que quer dizer a gente entrar com uma força de excitação de natureza seno ou cosseno, tá? Então, nesse capítulo, a gente vai ser um capítulo um pouco mais longo. A gente tem previsto aí 5 aulas, né? Fora uma aula que a gente vai fazer só de exercício. E, como vocês estão visualizando aí, a gente tem partes do capítulo 3 aqui, os tópicos, né? Hoje nós vamos dar uma olhada na introdução, alguma informação sobre a equação geral de movimento desses sistemas com forças aplicadas. E vamos focar na aplicação hoje de respostas de sistema não amortecido à força harmônica, ok? Só lembrando aí, estamos seguindo a bibliografia recomendada aí do texto, Hall, Pima e Thompson, ok? Bom, aqui para a gente iniciar o nosso assunto, né? A gente diz, né, de uma forma geral, que um sistema mecânico ele sofre uma vibração do tipo forçada sempre que houver uma energia externa sendo fornecida ao sistema durante o período que estiver vibrando. Por exemplo, a gente tem na prática aí os mecanismos de veículos, né, no caso o sistema pistão automotivo, né, engrenado com o sistema de movimento da manivela biela, e temos outros exemplos aí no dia a dia. Vou puxar aqui só algumas observações. Por exemplo, aqui no caso do sistema, aqui a gente como se fosse um balancim, né? Ou uma manivela, também conhecida, né? E aqui você tem a biela, que é o elemento de transmissão, e aqui o pistão dentro de um cilindro, né? Vocês sabem o movimento de rotação ou um torque aplicado aqui, né, com a velocidade qualquer, você vai fazer esse movimento para cima e para baixo que vai comprimir os gases, gerar um processo de explosão e vai colocar a máquina em movimento contínuo, né, até que se desliga a máquina. Aqui vocês estão vendo aqui o tipo de movimento, no caso que a gente chama combinação de 2 movimentos harmônicos. Veja que tem aqui no caso um movimento de frequência mais baixa que está relacionada com a rotação do eixo, né? E aqui vocês estão vendo que tem uma componente de vibração também de frequência um pouco maior. Nesse caso, se vocês observarem essa linha aqui, ó, dá para perceber que enquanto aqui realizou, né, um período, né, chegando nesse ponto aqui de um período, né, nesse gráfico aqui de baixo, ó, você veja que um período, ó, ele completou aqui e aqui se completou 2 períodos. Ou seja, essa segunda frequência mais baixa aqui, ou melhor, de menor amplitude, ela está relacionada com um múltiplo dessa rotação que a gente chama da frequência fundamental. Ok? Então aqui tem uma visualização espectral olhando a frequência, né, que a gente chama fundamental, e a segunda a frequência, tá? Com os respectivos espectros. Uma outra aplicação interessante, né, vocês estão vendo aqui, já é uma máquina que a gente chama de martelete pneumático, onde vocês veem que o pessoal usa aqui para fazer operações em calçamentos, asfaltos, né, para fazer remoção de material, e se utiliza uma pressão, né, de um compressor para fazer um movimento de vibratório aqui de punção, né, perfurando o solo aqui.
esse tipo aí já não é exatamente um movimento desse tipo harmônico. Ele pode ser um movimento que a gente chama impacto, né? Um pouco diferente e não tem um período muito regular. Vai depender da aceleração que o operador vai causar aí. Okay? Então, em geral, se a gente pensar em movimentos de vibrações forçadas, né? Essas forças, né? Elas não apenas podem ser de natureza harmônica, mas também não harmônica, que talvez seja o caso aqui, como também não periódica ou aleatória. Esse assunto de não periódica ou aleatória a gente vai estudar no capítulo 4. Então, por hoje, nós vamos trabalhar com excitações do tipo harmônicas ou quase harmônicas, tá? Então, aqui vocês têm como experiência assim, de não periódico ou forças do tipo aleatória, a força dos ventos, por exemplo, né? Com eventuais rajadas de ventos, onde as estruturas, né? No caso desses cataventos, né? Vão ter que suportar, né? Essas rajadas de ventos, né? E todas as forças advindas na estrutura. Beleza? Porém, no nosso capítulo 3, que iniciamos agora, nós vamos apenas estudar a base, né, da resposta dinâmica desses sistemas nossos de 1 grau de liberdade, quando a gente estiver excitando por uma força do tipo harmônica. Então, aqui a gente pode colocar seno ou cosseno, tanto faz. Ok? Bom, dando sequência aqui na apresentação, a gente está vendo agora um primeiro caso que a gente vai estudar, que é o caso de equação do movimento desse sistema, né? A gente pode começar a visualizar um sistema massa-mola geral. Veja que aqui é um sistema na vertical, né? Onde a gente botou todos os componentes que a gente já conhece. Uma mola de constante elástica K, um amortecedor de constante de amortecimento C, a direção do movimento, né, que a gente está assumindo positivo para baixo, e veja que em relação às vibrações livres, acrescentou agora essa força F de T. Tá? E dependendo da força, a natureza da força, a gente vai encontrar a resposta. Tá? Aqui a gente pode observar que a equação do movimento, a gente precisa traçar um diagramazinho de corpo livre, observando agora que a força que está sendo aplicada à massa M, é a força que vai causar o movimento, né, nesse sistema, ele não é devido a um deslocamento ou uma velocidade inicial. Pode ser uma força persistente, do tipo harmônica. E ela para baixo está na mesma direção de x. Né? Portanto, quando a gente for deduzir a equação geral do movimento, por exemplo, pela soma das forças, né, a gente vai ter mx dois pontos, né, que vai ser igual a menos cx ponto, menos kx, né? Ó, e o F fica do lado direito, certo? Então, o que vai acontecer? Essa equação que a gente está vislumbrando agora, ela continua sendo uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, porém não é mais uma função do tipo homogênea. A gente estudou em vibração livre que aqui era zero, né? Então, agora tem uma força, beleza? Então, o método de solução vai ser diferente do caso de vibração livre, tá? Bom, então nesses casos, quando a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea, a gente precisa, para encontrar a solução geral, fazer o cálculo também da solução particular, ou seja, a solução particular tem a ver com esse termo que a gente chama que é não homogêneo, vai depender dessa força aqui, tá? Particular. E a solução homogênea a gente já conhece, que é quando a gente fazia, né? Ó, vocês estão lembrados, né? A solução da equação homogênea era quando a gente estava estudando o caso de vibrações livres. Então, essa equação 3.2, a gente já sabe a solução típica, né? E a gente já discutiu no capítulo 2. A gente considera que vocês lembram quando o sistema era não amortecido, quando o sistema era subamortecido, criticamente ou superamortecido, tinha que resolver cada caso, né, individualmente. Bom, a gente dando foco, né, para a solução da equação homogênea para um sistema ainda não amortecido, isto é, a gente vai estar supondo que essa constante de amortecimento é desprezível, né, simplificando então o problema, né, então a gente vai ter uma equação que vocês estão lembrados lá do capítulo 2, né,
que é uma solução homogênea do tipo uma soma de cosseno, né, com seno, e a menos de duas constantes C1 e C2 que são determinadas, vocês estão lembrados, através das condições iniciais. Bom, porém, essa solução aqui é só uma parte da solução desse problema. Falta a solução que a gente chama particular. Então, nesse caso da solução particular, nós depois vamos ver que a gente vai acabar chamando, quando o sistema for amortecido, de resposta em regime permanente, né? Então, a gente vai poder colocar uma forma aqui, nesse caso do capítulo 3, o livro do Hall, ele assume uma função do tipo F0 cosseno de ômega t. Detalhe aqui, preste bem atenção, que poderia ser seno também. Esse F0 é uma amplitude de força que geralmente é dada no problema, e esse ômega, cuidado, ó, não necessariamente é igual à frequência natural, ele pode ser um ômega qualquer, ok? Então essa força externa que entra no sistema tem o que a gente chama uma frequência de excitação ômega. E aqui na solução homogênea só entra a frequência natural do sistema, que é devido à vibração livre. Beleza? Então a solução particular para uma força de natureza F0 cosseno de ômega t, ela deve ter a mesma aparência. A gente está chamando aqui x de p para dar uma ideia de solução particular, né? X de p, ou regime permanente depois. Veja que ela é dada por, no lugar de F0, eu só troquei por um X. Por exemplo, aqui F é força, né, em Newton, e esse X é um deslocamento, né, que se eu derivar X ponto vai ser velocidade, e se eu derivar mais uma vez X2 ponto vai ser aceleração vezes o cosseno. Ok? Então, só lembrando, eu vou ter que somar essas duas soluções, a solução homogênea com a solução particular e resolver. Beleza? Então, no geral é isso, tá? Então, a gente vai pegar o primeiro caso de estudo, né, nesse capítulo 3, um sistema massa-mola não amortecido. Então, tá aqui ó, um exemplo típico, né? Não tem amortecimento, tem a massa e tem o X. Lembra que em vibração livre a gente só causava aqui deslocamento ou velocidade inicial. Nesse caso agora, eu posso acrescentar ao deslocamento inicial, velocidade inicial, né? Eu posso indicar forças aqui. Então, é o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar uma força adicional F de t no meu sistema. Ok? Portanto, vocês lembram que a equação anterior era quem? Mx2 ponto mais kx igual a zero. Agora não. Agora tem F0 cosseno de ômega t. Beleza? Lembrando que se eu botasse aqui x2 ponto, aí mais, aí k sobre m, né? X igual, aí eu tenho que dividir tudo por m. Então aqui ficaria x2 ponto mais k sobre m, ou ômega n ao quadrado vezes x, igual, aí aqui apareceria F0 dividido por m, tá? Então ele chama isso aqui a relação de força, né, de excitação com a massa do sistema, tá? Então, em alguns livros ele usa essa relação, x2 ponto mais ômega n ao quadrado, x igual, aí ele troca esse f maiúsculo por um f minúsculo, f0, que representa f0 sobre m, tá ok? Dá no mesmo, a solução é a mesma. Bom, então, só lembrando que essa é a amplitude, né? Se a unidade de força for Newton, por exemplo, né? Ou quilonewton, e ômega é a frequência de excitação. Cuidado aqui, ômega é uma frequência que vai depender do sistema que está sendo acionado. No caso do motor automotivo, a rotação do motor você ajusta de acordo com a sua aceleração, né? Bom, como que a gente vai resolver essa equação? Usando o que a gente falou, o método da superposição da resposta homogênea com a solução não homogênea, né? Então, na equação homogênea, estou repetindo aqui de novo a mesma relação que a gente tinha antes, só para lembrar, né? Eu posso escrever em termos de seno e cosseno. A solução particular, a gente pode assumir como sendo uma função aqui cosseno, tá certo? E nesse caso, veja que ela tem a mesma cara da entrada. Se eu botei cosseno aqui, aqui vai ser cosseno. Se eu colocar seno aqui, aqui vai ser seno. Por quê? Porque eu vou derivar duas vezes para botar aqui dentro dessa equação
e vou botar ela aqui dentro para depois igualar com essa, tá certo? Quando eu for aplicar a solução particular. Então é isso que eu vou fazer agora. Então eu vou ter uma solução total, ó, certo? Que pode ser escrito aqui como, eu vou usar aqui a nomenclatura do livro mesmo, ó, C1 cosseno mais C2 seno, mais esse x cosseno aqui, a equação 3.6, beleza? Então vamos trabalhar em cima dessa equação que a gente chama solução total. Percebendo que isso aqui é a solução homogênea, isso aqui é a solução particular. Bom, pegando essa equação 3,4 aqui, derivando duas vezes e substituindo aqui nesse texto, o que é que a gente vai ficar? Vamos ver aqui. Ó, só lembrando que x dos pontos de P, ó, quando eu derivar a primeira vez, vai aparecer menos ômega x cosseno de ômega t. Quando eu derivar a segunda vez, menos ômega ao quadrado vezes x cosseno de ômega t. Então, pegando esse termo, jogando aqui dentro e substituindo o x aqui, o que é que eu vou ficar? Essa equação aqui grandona. Veja que aqui eu estou botando, ó, esse termo aqui é aceleração, apareceu menos ômega 2, né? Ó. Tá aqui, ó, menos m ômega 2 x cosseno de ômega t, com sinal negativo. O segundo termo, kx, então vai ser kx cosseno de ômega t, e do lado direito fica como estava. O que, que a gente observa aqui, pessoal? Que eu posso simplificar aí nessa equação os cossenos, né? Está se repetindo aí nas três, né? Nos três termos aí. Então, com isso, eu posso botar esse termo aqui positivo para k positivo, menos m ômega ao quadrado, vezes esse x, ó, que está em evidência aqui, ó, tá vendo? Do lado esquerdo. Isso vai ser igual ao f0. Tranquilo? Consequentemente, a gente vai definir a nosso primeiro parâmetro de amplitude. Ó. Veja que essa amplitude aqui é da resposta em regime permanente ou particular, solução particular. Então, lembre que ela vai ser uma relação, ó, de F0, que tem a ver com a entrada, com o K, que é a constante de mola, com a massa do sistema e com essa frequência ômega ao quadrado. Essa frequência ômega aqui ao quadrado. Tá certo? Então, essa relação aqui é bastante importante e vocês vão ver que ela é quem vai dar origem ao que a gente conhece como ressonância do sistema. Beleza? Então, guardem essa relação. Então, vamos repetindo ela de outra maneira. Essa amplitude da resposta x à força de excitação, ela também a gente pode usar uma outra relação. Então, só repetindo ela aqui, ó. Lembrando que eu posso pegar esse numerador, dividir por k, e esse denominador e dividir por k. O que é que vai acontecer? F0 sobre k no numerador, eu vou chamar de deflexão estática. E aqui vai ficar quem? Vai k sobre k vai dar 1, né? Tá aqui. E m sobre k, vocês estão lembrados que k sobre m, né? K sobre m é ômega n ao quadrado. Agora, m sobre k é 1 sobre ômega n ao quadrado, certo? Então, nós criamos agora uma nova relação. Deflexão estática, que é definida assim, né? Então, sempre que a gente tiver um problema, for conhecida a rigidez e a amplitude da força, a gente já sabe quanto que o sistema vai se defletir, né, devido a esse carregamento aqui. E ainda, eu vou ter uma solução da resposta agora, usando essa nova nomenclatura, né, que vocês estão vendo aqui como sendo a superposição da solução homogênea com a particular, como sendo essa equação mais geral aqui que vocês estão vendo, a 3.9. Veja que se repete ó, os termos da solução homogênea, tá vendo? C1 e C2, cosseno e seno de ômega n. E agora aquele x, ó, entrou esse parâmetro agora, F0, K menos M ao quadrado, ou, se a gente quiser botar, também deflexão estática 1 menos ômega sobre ômega n ao quadrado, tá certo? Vezes o cosseno aqui, beleza? Prestando atenção que esse cosseno de ômega, esse ômega, não necessariamente é igual a isso. Bom, como é que a gente já encontrou essa constante aqui, que é uma constante importante nessa definição da resposta? Falta encontrar essas duas constantes, C1 e C2. Então, aí vamos ter que assumir condições iniciais, tá? Então, no problema qualquer, a gente pode dizer que quando t for zero,
a gente vai ter um deslocamento inicial, e quando a velocidade inicial for nula, a gente vai chamar de x0 ponto. Ok? Então, logo, se eu fizer, eu vou ter que derivar essa função aqui, né? Não é difícil derivar, aqui vai aparecer menos C1 ômega n seno, aqui mais C2 ômega n cosseno, e aqui menos esse termo aqui vezes ômega seno. Quando eu substituir t igual a zero, aí vamos encontrar essas relações aqui, ó. Eu vou encontrar aqui essa minha constante C1. Veja como aqui tem cosseno e aqui tem cosseno. Né? Um desses, quando eu derivar, vai aparecer seno e vai aparecer seno. Né? E na derivada, eu posso botar em evidência esse termo. Né? Então, aqui vai aparecer, vocês estão vendo aqui, ó, o x0 menos esse termo aqui, ó, que vem dessa função. Presta atenção que quando t for zero, o que vai acontecer? Esse termo de C2 vai embora. Então, ficou só isso aqui. Quando t for zero aqui vai dar 1, né? E quando esse termo aqui vai dar 1. Então, veja que x de t, quando t for zero, é x0 aqui. Né? Logo, a minha constante C1 vai ser x0. Esse sinal está mais, passa voltando menos. Então, veja que eu preciso, para encontrar minha constante C1, além do deslocamento inicial, dessa amplitude relativa de força, a gente chama fator de amplificação. K menos M ômega ao quadrado, onde esse ômega vem daqui, da excitação. Por sua vez, o C2, né, que é a constante, eu vou usar a derivada, a função derivada. Aí vai aparecer só um cosseno aqui na derivada, né? E vai estar dividindo por ômega n, ó, então vai ser x0 ponto sobre ômega n. Beleza? Então, essa minha equação 3.9, ela pode ficar com essa forma mais, vamos chamar assim, estendida, né? Que é a equação 3.11 aqui, usando esse termo aqui como se fosse C1, esse termo aqui C2 e esse termo aqui que a gente já definiu aqui em cima como sendo a amplitude de resposta da entrada. Tá? Então, isso aqui é a base para o sistema não amortecido, solução completa. Claro que para cada situação a gente vai ter que analisar. Tá? Bom, só para a gente estudar um pouco agora a questão do efeito desse fator de amplificação dinâmica, né? Vamos reescrever aquela equação que a gente tinha colocado antes, né? Agora num formato mais interessante. Ó. Não sei se vocês estão lembrados, eu vou só botar aqui de novo para vocês lembrarem. Ó. Aqui estava x igual a F0, quando eu dividia por K, ficava deflexão estática. Agora eu vou pegar esse x e vou dividir por deflexão estática. O que significa isso na prática? Significa que eu vou pegar, ó, isso aqui está na mesma unidade, ou seja, eu estou definindo um parâmetro que eu chamo aqui adimensional, cuja referência é a deflexão estática do sistema. Essa deflexão estática é quanto o sistema massa-mola se deforma com uma determinada carga aplicada, tá? Depende da sua rigidez da mola, tá certo? Então, isso aqui vai ser adimensional. E essa relação, ó, perceba que aqui ficou, no lugar de deflexão estática, ficou 1, aqui ficou 1, e foi criado agora o que a gente chama uma nova também variável importante, que a gente chama R, ou razão de frequências. Lembrar que a razão de frequência é sempre a frequência de excitação externa dividido pela frequência natural, e aqui essa razão está ao quadrado, beleza? Então, esse aqui é um R ao quadrado. Muito bem. Bom, então, observar essa variação desse fator aqui que a gente chama de fator de amplificação dinâmica, né? Em função da razão de frequência, né? A gente vai ter uma figura bem interessante que vocês estão enxergando aqui. Ó. Percebo que aqui é o eixo x, é razão de frequência, ômega sobre ômega n. E aqui na vertical a gente tem essa divisão de x sobre a deflexão estática. Beleza? Então, vamos pegar o primeiro caso que a gente disse que quando eu escolher, significa o quê? Quando eu escolher essa razão de frequência, ômega sobre ômega n, entre 0 e 1, que são os elementos que estão desse lado esquerdo aqui, ó, entre 0 e 1, tá vendo? Aqui, ó. Quando eu faço isso, significa dizer que a minha frequência de excitação está, né, menor do que a frequência natural. E vai ser igual quando o ômega for igual ao ômega n.
ok? Mas vamos pegar nesse caso da desigualdade. Perceba, por exemplo, quando esse ômega aqui que eu escolhi for tendendo para zero, aqui, chegando aqui perto de zero, perceba que isso daqui, ó, ômega tendendo para zero, esse termo aqui da direita vai virar zero, que está ao quadrado. E então vai ficar 1. O que significa esse primeiro ponto aqui, né? Na razão de frequências igual a 1? Melhor, igual a razão de frequência igual a zero, né? R, aqui ó, é igual a zero. Veja que vai dar só 1. 1 significa o que aqui para a gente? A deflexão estática, concorda? Então, seria como se fosse um x coincidindo com a deflexão estática. Ou seja, no primeiro momento, quando o sistema, por exemplo, imagina uma viga, aí a gente botou um peso lá naquela viga. Ela se deformou, delta, né? E ficou paradinha lá. Agora, se eu for mudando a razão de frequências, aí ela vai mudando esse valor. E perceba que quanto mais eu me aproximar aqui de um ômega perto de ômega n, veja que aqui, vamos supor que aqui está tendendo para 1. Vamos supor que aqui fosse 0,9 ômega n. Então, aqui ficaria 0,1, né? Essa relação 0,1 elevada ao quadrado vai dar 0,01. Aí 1 menos esse 0,01. Aí vai dar um valor bem... Ó, aqui vai ficar bem próximo de tendendo para zero esse denominador. Quando esse denominador tende para zero, essa amplitude tende para mais infinito. Okay? Aqui a gente está vendo até 3, mas essa curva vai subindo aqui. Quanto mais próximo for ômega de ômega n. Beleza? Detalhe é que esses valores são positivos, ou seja, essa razão aqui vai estar sempre positiva. Bom, então nós podemos dizer que a resposta, né, da solução particular em regime permanente tem o mesmo sinal, né, de x cosseno de ômega t. Ou seja, se eu estou olhando aqui e estou visualizando que a gente pode dizer que o x de t está em fase com a força externa. Significa dizer que a amplitude da resposta aqui, ela vai dar positiva, assim como o F0 aqui da força positiva, tá certo? Agora vamos pegar um caso 2. Veja que eu estou pegando agora uma relação ômega sobre ômega n maior do que 1. Ou seja, eu não peguei igual a 1 ainda. Peguei só maior que 1. Então, o que vai acontecer com esse denominador aqui? Ó? Preste bem atenção. O que vai dar? Por exemplo, se esse ômega é ligeiramente maior que ômega n, esse 1 menos esse termo ao quadrado vai dar negativo. Concorda? Porque esse termo é maior do que 1. Tá? Então, notadamente, o que vai acontecer? Essas amplitudes vai dar tudo com um sinal negativo, tá? E quanto mais esse ômega estiver perto do ômega n, ele vai vir de menos infinito, ó, e vai aumentando, né? Até se aproximar de uma situação crítica que ocorre quando, o que acontece quando esse ômega ele é muito maior do que o ômega n? Vamos supor aqui 10 vezes. Esse aqui é 10 vezes esse aqui. Então, esse 10 ao quadrado vai dar 100. Então, aqui vai dar 1 menos, né? 1 menos 100. 1 menos 100 dá menos 99. Então, 1 dividido por menos 99 vai cada vez mais tendendo para zero. Perceberam? Então, o comportamento aqui do lado direito, quando eu tenho razões de frequência da força de excitação com a frequência natural maior do que 1, ela sai de menos infinito e vai tendendo para zero. Beleza? Então, percebo que o que eu faço para saber que ele é positivo ou negativo? Eu posso forçar um pouco a barra e dizer que a minha solução ela pode ser mais ou pode ser menos. Nesse caso, para razões de frequência maior do que 1, eu vou assumir que tem um sinal menos aqui. Só isso. Não vou mudar mais nada do que isso. E, portanto, significa dizer na prática que eu estou só trocando a ordem aqui, como se eu estivesse calculando esse x em módulo. Né? Ele pode ser mais 1 ou menos 1. Então, eu estou botando aqui 1 menos, ó, aqui eu botei o contrário. Eu botei a razão r ao quadrado menos 1. Para que dê o valor aqui, um valor aqui vai dar positivo, mas quando eu botar a resposta, eu vou botar menos. Entendido? Só para ficar bem claro para vocês. É só questão de organizar o texto. Bom, então o que significa isso?
que, por exemplo, se a minha força é positiva, F0, a minha resposta ela vai estar defasada, que a gente chama, né, de 180 graus. Ou seja, se aqui estava uma posição, né, para cima, né, aqui vai estar para baixo, né, negativo, em relação à força externa. Além disso, a gente pode observar também um detalhe que a gente já viu aqui. Quando esse ômega sobre ômega n cresce, aqui vocês estão vendo em 4, mas pode chegar a 10, né? 10 vezes. O que significa 10 vezes? Se a frequência natural fosse lá 5 radianos, essa razão de frequência pode ser 10 vezes esses 5. Então, vai para 50. Então, o que está acontecendo? Essa amplitude x vai tender para zero. Beleza, pessoal? Então, essa curva é muito importante. Na prática, o que a gente faz? A gente pega e calcula o que a gente chama o módulo disso aqui. Então, baixa uma barrinha aqui, outra aqui. Aí eu pego lá no MATLAB, eu pego o valor absoluto. Então, se eu pegar essa curva que está aqui de baixo para cima e jogar de cima para baixo, ela vai aparecer uma curvinha assim, ó, e vai vir para aqui. Aí vai ficar em módulo. Aí você vê que aqui tem uma descontinuidade. Tá? E essa descontinuidade vai ocorrer quando exatamente essa razão for igual a 1, ok? Então, esse é o próximo caso. Então, o primeiro caso, menor do que 1. O segundo caso, maior que 1. E o terceiro caso, vamos estudar exatamente quando a frequência de excitação for igual à frequência natural do sistema. Beleza? Então, vamos lá para o caso 3 agora, né? Quando esse valor ômega for igual a ômega n, vocês viram que ela vai se tornar infinita para mais ou para menos. E é o caso que a gente define como ressonância. Então, quando vocês ouvirem falar em ressonância, do ponto de vista das vibrações, entenda que é o caso em que você tem uma força externa trabalhando com a mesma frequência da frequência natural do sistema. Tá? E aí a gente vai pegar aquela equação, não sei se vocês estavam lembrados, só lembrando de novo, ó, a gente tinha x0 cosseno de ômega n, né? Tá? Aí tinha o termo de seno, né? Aí depois tinha um termo que era x0 menos, né? Ó, não sei se vocês estão lembrados, né? F0 sobre K, ou a deflexão estática sobre 1 menos essa razão, ó, ômega sobre ômega n ao quadrado. Então veja que a minha deflexão agora eu botei o cosseno de ômega t para a força, né? A F0 cosseno, que está aqui dividido através da deflexão estática. E esse cosseno de ômega nt é esse termo que sobrou quando eu peguei x0 cosseno e separei menos esse termo aqui, né? Com delta aqui, ó, né? Vezes também de novo cosseno. Então perceba uma coisa interessante aqui. Aqui não tem nada, depende só das condições iniciais. Por exemplo, se x0 e v0 for zero, pode acontecer, né? Eu estou com o meu sistema, por exemplo, saiu da posição de equilíbrio, paradinho, e de repente um motor acionou, então eu vou cair nesse problema de solução. Eu vou ter só a solução que a gente chama em regime permanente. E no caso, se esse ômega, né, estiver igual a esse ômega n, vai acontecer alguma coisa, tá? Então a gente vai ver o que é que representa isso. Não sei se vocês estão lembrados, mas perceba o seguinte. Vamos olhar esse numerador. Aqui é ômega, aqui é ômega n. O que vocês imaginam quando esse ômega tende para ômega n, ou se aproxima muito de ômega n? Esse termo aqui vai se cancelar com esse, concorda? Esse vai dar zero. No denominador a mesma coisa. Quando esse ômega é igual a ômega n, aqui vai dar 1, vai tender para 1 e aqui vai tender para 0. Então eu fiquei com uma indeterminação 0 sobre 0. E para esse tipo de problema, a matemática tem solução. É aquele caso que a gente chama de uma relação indeterminada. No numerador 0, no denominador dando também 0. Então significa que eu vou aplicar aquelas, não sei se vocês lembram lá, a teoria dos limites. Eu vou aplicar o limite, né, de quando esse ômega tende para ômega n no numerador e no denominador. Então, na prática, é como se eu derivasse o numerador e o denominador agora em relação a ômega e não mais em relação ao tempo. Entenderam?
Então, é uma derivada no limite de ômega tendendo para ômega n. Ok? Quando eu faço isso, aí eu vou usar, por exemplo, a regra do L'Hospital. Então, eu derivo o numerador separadamente, derivo o denominador em relação a ômega, e aí eu vou obter uma resposta. Se vocês derem depois tentarem, tem esse como exercício para vocês fazerem também na lista de exercícios. Mas o que é que você vai ver? Por exemplo, quando eu for derivar aqui, ó, quem é a derivada do cosseno de ômega t em relação a ômega? Vai ser quem? O argumento é ômega t, né? A derivada de ômega em relação a t vai aparecer t vezes o seno, né, de ômega t, tá certo? A mesma coisa aqui, tá? Quando eu arrumar isso, vocês vão encontrar algo parecido com essa resposta. Ó, vai, por exemplo, esse ômega tendendo para ômega n, né? Vai aparecer um ômega aqui na parte de cima, que vai coincidir com a frequência natural, então a gente vai deixar logo a frequência natural. Vai aparecer essa deflexão estática aqui, ó, tá? E dessas relações da derivada aqui, ó, né? Surgiu um sinal negativo, que com esse sinal negativo vai ficar positivo. Então aqui no denominador, no lugar de 1, vai aparecer 2. Ou seja, esse novo termo que vocês estão vendo aqui, delta estático vezes a frequência natural vezes o tempo. Perceba que esse tempo sai da derivada do cosseno, né, em função de ômega. Tá? Ômega n não, isso aqui é como se fosse uma constante, né? Porque ômega n já é um valor conhecido. Eu não vou mexer mais aqui, mas aqui eu mexo. A derivada do cosseno aqui vai dar menos, né, ômega seno de ômega t. Quando está aparecendo aqui, ó, o seno de ômega nt, quando o ômega tender para ômega n, tá? Então, o que aconteceu? Apareceu aqui nesse termo, ó, que antes era isso aqui, apareceu agora um delta estático vezes a frequência natural em cima com o tempo. Então, aparece esse termo ômega nt também, tá? E aí vai ficar tudo com ômega nt, ó, ômega nt, ômega nt, ômega nt, e aqui também. Só que aqui é uma constante multiplicando pelo tempo. Ômega n é uma constante, delta estático 2. Então, isso aqui vai ficar uma constante vezes o tempo vezes o seno. E na prática, o que isso representa? A gente observa que esse t aumentando, ele aumenta de forma que a gente chama linear. Ele vai aumentando, mesmo com a função seno, tá? Então, como seria o caso de análise quando esse x0 for 0 e esse v0 for 0? Vai ser, eu vou mostrar um gráfico só dessa função aqui, como se fosse um f1 vezes um f2. Esse f1 é uma constante vezes o tempo, f2 é o seno do ômega nt. Tá? Então, essa relação, o que está acontecendo? A minha resposta, né, que a gente chama particular, ou solução em regime, ela vai aumentando linearmente com esse tempo aqui. E percebam que depende apenas da deflexão estática sobre 2 vezes ômega n e o seno. Então, aqui sai uma função senoidal, ó, que veja que o período dela é 2π sobre a frequência natural. Tá? É até parecido com o caso de, vocês lembram lá do amortecimento de atrito sendo ao contrário, né? Como se eu estivesse dando um giro de 180 graus nesse gráfico. Só que aqui ele sai de zero. Lá ele pode ficar acima de zero ou abaixo de zero. Entendido, pessoal? O que isso vai causar no sistema? Se demorar muito tempo, essas amplitudes vão ultrapassar os limites de resistência dos componentes, né? No caso, uma vibração muito grande vai causar desequilíbrio, instabilidade, né, do veículo, coisa do tipo. Então, por exemplo, se você tem uma roda desbalanceada no veículo e começa a acelerar, vai tender a aumentar aquelas amplitudes e o veículo pode perder até capotar por conta de uma instabilidade dinâmica do sistema. Beleza? Então, isso aqui é o resultado que a gente chama de uma ressonância, devido a essa componente que aparece, devido à força de excitação, quando você coincide a frequência de excitação com a frequência natural. Ok? Tem outros casos que a gente vai analisar que não são tão complicados, que dá para a gente analisar também no Simulink ou no MATLAB. Bom,
Então, vamos só para a gente resgatar essa primeira parte do capítulo 3, né? A resposta total do sistema. Então, voltando a uma outra relação conhecida, né? Por exemplo, aqui, veja que no lugar de A cosseno de ômega n mais A1 mais A2, ou C1 mais C2, que seria a parte homogênea, eu botei numa forma só de cosseno, eu poderia ter colocado seno, aí aqui seria mais. Aqui é cosseno, aqui é menos. E o termo que a gente deduziu, né, da deflexão estática sobre 1 menos R ao quadrado, onde esse R é a razão de frequência, cosseno também. Só lembrando que aqui é ômega n, aqui é ômega. Aí veja que para o caso, né, do sistema não amortecido, né, que a gente está estudando, para a razão de frequência menor do que 1, né, a gente vai ter um gráfico. Para a razão de frequência maior do que 1, a gente vai ter outro. Veja que aqui não muda nada, só mudou, ó, aqui era mais, aqui ficou menos, né? Ó, entenderam? Aqui vai ficar menos, tá? E aqui a gente pode visualizar, né? E veja que as amplitudes a gente pode determinar, e o ângulo de fase também pelas condições iniciais, como a gente já estudou antes. Ok? Bom, como seria esse movimento dessa primeira equação, 3.15? Está aqui um gráfico dele, observando para uma situação bem extrema. O que é que significa uma situação extrema? Esse ômega bem menor do que a frequência natural. Então, se vocês olharem aqui nesse gráfico, aqui é a resposta, né? Aqui a gente está olhando, veja, a frequência que está aqui, ó, bem, como é que chama? Com um período bem grande, né? Tá vendo aí, ó? Ela está relacionada com a frequência de excitação baixa, tá? Então, o período é grande, né? Aqui, vocês estão vendo, ele sai do máximo, passa por um mínimo e volta para o máximo. Passa por um mínimo e volta para o máximo. Então, 2π sobre ômega, vocês estão vendo que o período aqui é bem grande. Já essa frequência natural, vocês estão vendo que ela está oscilando, superposta à frequência que a gente chama mais baixa. Então, você tem como é que chama? Uma combinação, né, de dois movimentos com duas frequências, uma muito distinta da outra, ok? Então, isso acontece quando a razão de frequência é bem menor do que 1, tá? Só lembrando aqui, vocês estão vendo aqui, ó, essa amplitude que vocês estão vendo aqui, ó, no meio, diz respeito exatamente àquele x que a gente calculava, que é a amplitude de pico, né, da resposta. Então, no caso aqui da resposta, ó, em regime permanente, tá certo? No outro caso, que é esse segundo caso aqui que está com sinal negativo, veja que eu estou pegando agora uma situação contrária dessa, quando a frequência de excitação é bem maior que a frequência natural. Então, veja que inverte agora, né? Veja que a frequência mais alta, ó, é essa que está em preto aqui, cobrindo, né? Ó. E veja que o período, ó, é que determina essa amplitude, né? Ó. Tá vendo a amplitude aqui? E detalhe, a frequência natural, ó, vocês estão vendo que ela é bem, no caso, menor. Ela agora assumiu o lugar da frequência de excitação. Então, depende do caso que a gente está analisando. No caso, aquela amplitude x aqui, ó, está representado entre esse meio dessa curva aqui com o pico da curva da resposta em regime permanente. Isso aqui é um x cosseno de ômega t. Entendido, pessoal? Então, é isso aí, essa base que a gente tem que entender. E isso a gente pode também simular no MATLAB. Então, vamos só para fechar essa aula, escrever, né, que um dos fenômenos bastante conhecido é o caso de, a gente já falou no capítulo 1, né, a gente fez até um exemplo resolvido de batimento, é que quando em equipamentos, né, de máquinas em geral, você tem a frequência do motor, por exemplo, ela está próxima, mas não necessariamente igual à frequência natural do sistema, ou seja, de uma estrutura que está suportando motores, por exemplo, pode ocorrer o que a gente chama fenômeno de batimento, mesmo que não seja igual, seja só próximo. Então, a gente olhando aquela equação 3.11 que a gente escreveu, e assumindo, ó, perceba que para o batimento ocorrer, é como se a gente estivesse considerando que o motor está desligado e não tem nenhum impacto, nenhum deslocamento inicial na estrutura. Você liga só o motor e deixa ele rodar. Então, aquela nossa equação 3.11
Ó, vocês lembram que ela agora vai ficar simplificada, porque o C1, que seria aquela constante lá, né, vai aparecer com x0, x0 é 0. E o termo de x0 ponto sobre ômega n também caiu. Ficou então só essas duas partes aqui, o cosseno de ômega t com o cosseno ômega nt. E como esse ômega está perto desse, né, ó, a gente já mostrou lá no capítulo 1 que a gente pode transformar o cosseno aqui da diferença, né, com uma relação tipo cosseno A menos cosseno B, como sendo uma relação de seno, só que agora duas vezes o seno da soma, dividido por 2 vezes o tempo, multiplicado pelo seno da diferença. Isso aqui é uma relação trigonométrica que a gente aplica usando essa identidade de trigonométrica cosseno de A menos cosseno de B. E esse termo aqui, vocês estão lembrados que a gente só botou F0 sobre M, como se fosse isolando a massa do sistema, né? Então ficou a força sobre a massa, que é o que a gente chama aqui a relação entre a entrada e a massa. E aqui ficaram só, não sei se vocês lembram, que era F0 sobre K menos M ômega ao quadrado, né? Então veja que agora ômega n ao quadrado é como se fosse quem? K sobre M, tá legal? Então aqui, cuidado aqui, ômega n ao quadrado. Eu estou dividindo por M em cima e estou dividindo aqui por M embaixo. Então aqui ficou K sobre M, tá? Então essa relação, isso daqui para a gente representa o quê? Representa uma amplitude, né, desse movimento para quando as condições iniciais são nulas. Então ocorre esse fenômeno de batimento e é bastante frequente. Eventualmente vocês vão constatar isso na prática em alguns equipamentos que são parelhas, tipo bombas, né, compressores, motores que têm a mesma potência e liga tudo ao mesmo tempo. Às vezes dá esse problema de batimento e vai causar algum grau de barulho lá no seu sistema, tá? Então só lembrando, eu posso substituir essa fórmula aqui por essa. Então fica mais simples eu trabalhar aqui para gerar um... Então eu estou assumindo primeiro, vamos supor que a frequência, essa frequência aqui, ela é um pouquinho só menor do que ômega n, sei lá, 10% menor, vamos pensar assim, né? Então eu posso definir agora uma nova variável que essa diferença ômega com ômega n é uma constante pequena. Esse 2ε é uma constante pequena. Então isso aqui, sei lá, aqui é 5%, aqui fica 2 vezes 5, até 10%. Entenderam o que eu estou falando? A diferença. E esse epsilon é pequeno. Então, eu posso assumir que quando eu pegar esse ômega e somar com ômega n, né, eu posso fazer uma aproximação um pouquinho grosseira como 2 ômega, tá certo? Só para ficar caracterizado. Aqui ficou a diferença 2 epsilon e a soma 2 ômega. A diferença está aqui, ó. Então, essa diferença 2 epsilon dividido por 2 vai aparecer só epsilon. E essa soma dividida por 2, né, ó, que dá 2 ômega sobre 2, vai aparecer só ômega aqui. Beleza? Então ficou 2 seno de ômega, ômega t, né, vezes o seno de 2 epsilon, né, no caso dividido por 2 seno de epsilon t. Entendido? Então eu posso escrever também, né, dessa forma que eu estou colocando aqui, ó. Vai ficar essa constante que estava aqui, ó. Lembre que essa relação agora, ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado, isso aqui vai dar exatamente essa relação aqui, 2 epsilon ômega, tá certo? E aí apareceu um seno com a diferença e um seno com a soma, que foi isso aqui. Beleza? Veja que está aparecendo 2 e está aparecendo 2 e eu estou dividindo aqui por 2, tá certo, pessoal? Então, essa fórmulazinha é uma fórmula simplificada para o efeito que a gente chama de batimento. Isso aqui dá para vocês entenderem que são 2 senos. Um com uma frequência maior e um com uma frequência bem pequena. Tá? E quando eu faço 2 senos multiplicados ou 2 cossenos multiplicados nessas situações em que um é bem menor do que o outro, vai acontecer o efeito que vocês conhecem. Lembrando aqui só que o período de batimento vai ser o 2π sobre o ômega de batimento. Então, o ômega de batimento está representado por essa relação aqui. E também podemos escrever assim, né? Ômega n menos ômega.
Consequentemente, a frequência de batimento também, a gente já definiu aqui, né? Vai ser frequência de batimento, é que está aqui, ó, 2ε, vai ser essa relação aqui. E eu mostrei só um gráfico aqui, que tem do livro também, que é para vocês entenderem o que vai se apresentar, essa equação aqui, quando esse ômega é próximo de ômega n. Perceba que a minha amplitude máxima, se vocês olharem aqui, ó, daqui para cá, ó, vai aparecer, ó, se aqui está aparecendo, ó, vamos supor que aqui fosse uma constante 1, então essa constante 1 vai ser multiplicada por 2, ou seja, eu vou dobrar a amplitude. Então, se essa amplitude inicial era 5, aqui vai ser 10, e aqui menos 10. E veja que essa relação aqui é o que a gente chama a amplitude, né, resultante. Essa curva tracejada é exatamente o quê? A curva do batimento, que é a frequência mais baixa. Então, a frequência mais baixa é 2π, né, sobre aquele valor do fenômeno do epsilon, né? Então, aqui você tem, ó, um período completado, enquanto que a frequência aqui que está multiplicando por ômega, essa aqui, ó, que vocês estão vendo, está andando aqui dentro, por baixo desse envelope da frequência mais baixa, que é a frequência de batimento, tá? Então, percebo que essa curva tracejada pode ser descrita por essa relação aqui, ó, F0 sobre M, 2ε ômega, vezes o seno, que é esse termo aqui, e essa outra função aqui vai se encaixando dentro dela com esse seno de ômega t. Beleza? Bom, só para fecharmos a aula, para não incluir muita coisa, eu vou pegar um exemplo aí também que é parecido com batimento. Eu tirei esse exemplo aí do livro do Iman, é um bom livro também, eu tenho usado principalmente nos cursos da pós-graduação, só que ele não tem aí na biblioteca e está em inglês. Essa versão que eu tenho também é a 4ª edição, já tem uma 5ª edição também. Então ele pede aqui o seguinte, um probleminha de prova, isso aqui eu já tenho prova inclusive. Considera a vibração forçada de uma massa conectada a uma mola da rigidez 2000, cuja amplitude de força harmônica, ó, amplitude de força harmônica é 20 newton, cuidado pessoal com unidades, tá? E a frequência, veja quando tiver, ó, junta a informação amplitude da força e frequência, se trata da frequência da força harmônica, isso aqui é ômega, 10 Hz. Aí ainda dá mais uma informação, digamos que a medida da amplitude, vamos supor que o cara mediu lá na máquina, sei lá, com escala, e viu que deu, aqui no caso seria equivalente a 10 centímetros, né? 10 centímetros de amplitude no batimento máximo. E esse movimento a gente pode assumir com as condições iniciais nulas, ou seja, aquela situação que a gente mostrou anteriormente, x0 e v0 igual a 0. Aí veja que nesse problema aqui pede para a gente calcular a massa e a resposta do sistema. Então, a princípio, sei lá, se eu não dissesse para vocês antes que era de batimento, vocês iriam pensar que era um problema comum. Só que aí vamos tentar resolver partindo da equação 3.11, tá? Vocês estão lembrados que a equação, quando tem o x0 igual a v0, que é igual a 0, aquela parte de C1 que entra x0 e a parte de C2 que entra v0 se anula. Então vai ficar só esse termo aqui. Esse termo aqui para a gente é como se fosse o x, né, da amplitude. E a diferença desses cossenos, ômega com ômega n. O que foi dado aqui no problema? Foi dado F0 e foi dado ômega. Ômega aqui, ó, 10 Hz aqui, hein? 2π vezes 10, né? 20 Hz. Então esse ômega é 20 20π radianos, né? 20π radianos, isso aqui. Mas não foi dado a frequência natural. Por quê? Porque eu não conheço a massa, eu conheço só a rigidez. Entenderam? Eu preciso determinar. Então como é que eu faço? Bom, foi dito aqui que ele conseguiu medir a amplitude de pico 0,1. Então, eu atribuo esse termo aqui, ó, do lado esquerdo, a essa amplitude que eu estou procurando, como se fosse um x, tá? Então, eu vou fazer isso. Eu vou assumir, ó, que essa relação aqui, ó, que está aqui, ó, F0 sobre M, ômega n no ao quadrado, é igual a 0,1, tá? E lembrando
que vocês estão vendo que aqui aparece ômega n ao quadrado, que é a mesma coisa de K sobre M, mas tem o valor de K que foi dado no problema. Então, se eu botar o valor de K aqui, né, e o valor de F0 aqui, e esse valor de ômega que eu conheço aqui, que é de 10 Hz, só que eu tenho que botar aqui em radianos por segundo. Muita atenção, tá? Tem gente confundindo na prova isso. Ômega está em Hz, você tem que traduzir ele. A frequência está em Hz, você tem que traduzir para ômega em radianos por segundo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar com a incógnita aqui, que é quem? A massa nessa relação, somente. Porque eu já tenho que aqui K eu conheço, então aqui vai ficar K ao quadrado sobre, né, N ao quadrado, ou ômega N ao quadrado já é K sobre M diretamente. Então eu fiquei F0 sobre M, K sobre M e ômega ao quadrado. Então eu extraio daqui essa relação e encontro que a massa é 0,456 kg. Consequentemente, eu posso calcular, ó, por exemplo, o meu ômega eu já sabia, ó, 2π vezes 10 dá 20π, como eu falei, 62,8 aproximado. Já a frequência natural do meu sistema, que é K sobre M, eu precisava de calcular a massa. Calculei, aqui deu 66, ou seja, há uma diferença de 62,8, quase 63, para 66, mas não é uma diferença grande, ok? Então, nesses casos, a gente pode entender como um problema de batimento. E aí eu vou usar aquela relação que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui fica a mesma relação, só que aqui agora 2 seno aí ômega n mais ômega vezes o seno de ômega n menos ômega. Então eu vou pegar a soma dessas duas, dividir por 2, e a diferença dessas duas dividir por 2 e fazer esse produto aqui. Tá? No MATLAB é fácil de fazer. Então a gente vê uma resposta típica dessa que eu estou mostrando para vocês. Percebendo aqui, ó, pessoal, que a amplitude que a gente se referia aqui a 0,1, ó, tá bem definida aqui, ó, 0,1, tá vendo no pico máximo, tá? E veja que essa linha preta, que é contínua, representa a frequência mais baixa. Ele completou um período aqui, ó. Então, o período de batimento aqui, eu não marquei aqui, mas se vocês enxergarem aí, tá mais ou menos em 1,7 segundos. Tá? Então, isso é o período de batimento. E a frequência de batimento é só 2π sobre, né, o período. E veja que esses picos aqui, entre esses picos aqui, vai me dar a frequência de excitação. Tá? Que é a soma aqui, ó, é ômega n mais ômega sobre 2. Tá? Essa relação aqui que vocês vão ver. Tá? Então, aqui seria a frequência de ômega n menos ômega sobre 2. E essa daqui é a frequência de azulzinha aqui é a frequência de... Ok, pessoal? Então, essa seria a nossa aula de hoje. Só queria lembrar para vocês aí que estou disponibilizando também na aula de hoje um primeiro experimento que eu pedi para o Vinícius fazer lá no laboratório, mostrando uma aplicação de uma viga em vibração livre, para vocês verem como a gente determinou lá o amortecimento da viga, por exemplo, usando o método do decremento logarítmico. Então, dá para vocês pelo menos ter ideia de mais uns 20 e poucos minutos de vídeo. Quando vocês tiverem um tempinho, vocês dêem uma busca lá, tá certo? Sobre as notas eu ainda estou corrigindo, provavelmente até segunda-feira eu devo dar para vocês o resultado das notas desse segundo estágio, tá ok? Então, agradeço aí a presença de todos e por hoje é só.